Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, e vamos ler do verso 1 até o verso 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele de estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa para te prestar culto, para te adorar, para ouvir também da tua santa palavra, e te louvamos pela bênção que isso representa para nós. E também temos a perfeita compreensão de que foi o Senhor quem estabeleceu isso, nos criando de tal forma que a nossa natureza pudesse sentir sede de Ti e pudesse ser satisfeita apenas quando prestasse culto a Ti, da forma como o Senhor mesmo tem estabelecido para que o façamos. Queremos te dar graças por termos a Tua palavra, Senhor, para nos instruir, a fim de aprendermos não apenas verdades espirituais de forma prática para nos ajudar a caminhar neste mundo tão confuso, mas acima de tudo queremos te agradecer porque temos a tua palavra para nos esclarecer a respeito dos verdadeiros sinais, daqueles traços genuínos, autênticos da salvação em Cristo Jesus. E ajuda-nos nesta manhã para que sejamos instruídos, possamos aprender alguma coisa que nos seja útil e que o Teu Espírito não apenas ilumine nosso entendimento, mas cative o nosso coração para Te obedecer naquilo que o Senhor exige de cada um de nós. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, nós estamos vendo a conversão de Saulo de Tarso, que sem sombra de dúvidas é a conversão mais importante da história do cristianismo. E não apenas mais importante, mas é uma conversão padrão. Mas entenda isso. Por padrão, nós não estamos dizendo que todo mundo tem que se converter da mesma forma como Saulo de Tarso se converteu. Quanto à forma, nós podemos dizer que há uma variedade imensurável de maneiras através das quais Deus chama pessoas para pertencer à sua família. Mas preste atenção, se na forma nós temos uma variação infinita, nós precisamos dizer o seguinte: quanto à essência, todas as conversões têm que ser a mesma.
todas as conversões, elas precisam ter as características distintivas desse processo que nós encontramos descrito nas Escrituras. E quanto a isso, nós não podemos nos esquivar. E analisar a conversão de Saulo de Tarso é uma oportunidade maravilhosa de nós nos defrontarmos com esses traços característicos, essas marcas essenciais da verdadeira conversão. E no registro que nós temos, no primeiro registro da história dessa conversão, que está em Atos 9, nós temos 3 registros em Atos, nós podemos observar 4 etapas na conversão de Saulo de Tarso. A primeira delas você tem aí no verso 1 e 2 do capítulo 9, que o autor, Lucas, apresenta Saulo lutando contra Cristo. Do verso 3 ao verso 9, você vê Saulo sendo vencido por Cristo. Do verso 10 até o verso 19, Saulo é recebido por Cristo. E do verso 20 até o verso 25, você tem Saulo já integrado no serviço que ele vai prestar a Cristo durante toda a sua vida. Em cada uma dessas fases nós aprendemos lições que precisamos assimilar. Vamos ver lá nos 2 primeiros versículos, quando Lucas apresenta Saulo lutando contra Cristo. Lucas faz questão de nos mostrar que desde a conversão de Estevão, ou desde a morte de Estevão, melhor dizendo, esse homem chamado Saulo de Tarso permanecia na mesma situação de perdição. Ele está profundamente embrutecido, está tomado por uma condição mental de ódio e hostilidade num grau que nós não somos capazes de dimensionar. E é interessante que nós observamos nesse relato que o que Lucas procura nos transmitir aqui no capítulo 9 é que aquele fariseu que estava completamente tomado por ódio e também por uma hostilidade irracional para com a fé cristã, está no auge da sua fúria. É muito interessante nós observarmos isso, porque frequentemente nós observamos pessoas definindo conversão como sendo uma inclinação natural do coração humano, como se o pecador tivesse alguma compatibilidade para seguir a Cristo de forma pacífica, serena, voluntária, espontânea. Na maior conversão que nós temos na história do cristianismo, nós vemos algo completamente oposto a essa ideia de que alguns homens têm uma inclinação para se tornarem crentes e fazem isso num determinado momento da sua vida. Isso não existe. Do ponto de vista bíblico, doutrinariamente falando, e nós nem conseguimos ver esse tipo de coisa na conversão mais importante da história da igreja, que é esta que nós estamos verificando aqui. Pelo contrário, ele ia vencendo todo o obstáculo à sua frente, e a promessa da companhia divina que o próprio Jesus tinha transmitido para as suas ovelhas, lá em Mateus, capítulo 28, verso 20, quando o texto diz que "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos", que promessa maravilhosa, parecia não estar tendo cumprimento na própria vida do rebanho de Cristo. Mas presta atenção, vou ler aqui uma coisa que eu achei fantástica. Mas na hora mais escura da noite, é aquela que precede o amanhecer. E o bom pastor ouviu o gemido das suas ovelhas,
que estavam compreensivelmente assustadas. E então ele disse: chegou a hora de eu sair e matar o lobo. Que figura maravilhosa, né? A igreja já devia estar num sobressalto já durante muito tempo, talvez, certamente anos, por causa daquela perseguição dos judeus que havia se abatido sobre ela, e agora um homem completamente embrutecido, causando estragos que nós não somos capazes de dimensionar. No auge da sua fúria, parece que o rebanho de Cristo está abandonado. Mas sempre tem aquela hora precisa, que o bom pastor se apresenta e diz: agora, deixa comigo, chegou a minha hora, eu vou matar o lobo. Que descrição maravilhosa da ação do bom pastor. Irmãos, John Stott diz o seguinte: o que sobressai na narrativa não é nada menos do que a graça soberana de Deus revelada através de Jesus Cristo a favor daquele homem. E olha o que ele diz mais: é melhor dizer que foi Cristo quem se decidiu a favor dele e que interveio na sua vida. E Stott diz: olha, a evidência disso no texto é inquestionável. Não era Saulo que estava procurando Cristo, é Cristo quem o estava caçando, encurralando, fazendo com que ele chegasse naquele momento. Isso, quando eu penso sobre isso, só me vem à mente uma partida de xadrez. E parece que o Altíssimo estava dizendo para Saulo: está aí um peão para ti, mais outro peão, cavalo, bispo, quer torre? Toma a torre. Mas o Saulo enfurecido disse: olha, eu quero a rainha. Toma a rainha. E no final de tudo você vai pegar um cheque-mate. Porque quem está jogando contra ele é nada menos do que o Altíssimo. E vai vencê-lo. E essa é uma história maravilhosa que nós temos aqui. Quais as evidências disso? Nós temos, em primeiro lugar, evidências textuais. Observe que Lucas descreve o estado espiritual de Saulo. E preste atenção, ele está escrevendo depois de já ter sido um dos mais estimados companheiros do apóstolo. Ele está escrevendo muito tempo depois dessa história transcorrida. Mas preste atenção, Lucas não pode usar palavras recomendáveis para descrever aquele homem enfurecido no auge da sua loucura. E é isso que você observa. Palavras pouco recomendáveis para descrever aquele homem naquela situação espiritual vexatória. A opinião de que a natureza humana não regenerada tem um pendor que lhe permite decidir favoravelmente para Cristo não tem qualquer apoio na descrição dessa experiência emblemática da conversão aqui de Saulo de Tarso. Olha o que o texto diz: ele estava respirando ainda ameaças. Diz no verso 1, sugere o arfar e o bufar de animais selvagens. Lucas não poderia descrever o estado embrutecido. Saulo estava como um louco fora de si, com palavras agradáveis. Não poderia descrevê-lo assim. E mais ainda, a apreensão de Ananias quando é chamado para encontrar aquele homem. E é interessante que o convite de Deus para que Ananias fosse encontrar esse recém-convertido, a cena era a seguinte: ele está orando. Mas Ananias estava tão apavorado com a conduta daquele homem, num estado completamente irracional, que ele disse: olha, nem um homem orando, nem que me diga que esse homem está orando, eu quero encontrá-lo. É o que você tem no verso 13 e no verso 14. E mais do que
a resistência de Ananias para encontrar aquele homem. Os judeus de Damasco, judeus convertidos, novamente nós temos o testemunho deles atestando que Saulo, o Saulo inquisidor, era um homem perigosamente descontrolado. Ninguém queria avistá-lo, diz o verso 21. No seu desespero contra a fé cristã, ele havia adotado a conduta de que, se possível fosse, ele iria exterminar essa fé que estava colocando em xeque a sua própria religião, o judaísmo. Saulo estava envolvido em toda aquela situação, secundariamente para defender o judaísmo, que em termos de qualidade espiritual ficava devendo e muito para aquela nova fé que estava surgindo, sendo testemunhada pelos primeiros cristãos. De fato, nós temos na descrição de Lucas que aquele homem que vai se converter, ele está na contramão do Evangelho. Não é um homem com um pendor natural para se tornar crente, como muitas vezes nós ouvimos esse tipo de descrição nos dias de hoje. A segunda prova a favor dessa interpretação é o próprio testemunho pessoal de Paulo. Mais 2 vezes no livro de Atos você tem Lucas descrevendo a conversão de Saulo de Tarso. No capítulo 22 e no capítulo 26, você tem 3 vezes a descrição da conversão de Saulo de Tarso em Atos. Em Atos 22, 5, Paulo diz que a sua ida a Damasco era para consumar o seu ódio contra a fé cristã. Não havia naquele rabi perseguidor nenhuma intenção ou sentimento favorável que pudesse incliná-lo ao Evangelho. É o testemunho dele mesmo. E em Atos 26, versos 11 e 12, Paulo descreve com palavras muito mais contundentes. Ele diz que ele estava numa fúria desmedida e chegou a Damasco animado por esse tipo de sentimento. Isso é completamente diferente de uma inclinação natural para abraçar o Evangelho. Irmãos, no entanto, a maior comprovação de que Paulo estava radicalmente na contramão de uma entrega dócil nos braços de Cristo é o testemunho que ele registra, indicando ter ouvido palavras dos lábios do próprio Senhor Jesus ressurreto, e que você tem em Atos capítulo 26, o verso 14, a parte B. Foi o próprio Senhor Jesus que disse para ele: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É nessa situação que Paulo estava, recalcitrando contra os aguilhões. Como um animal bravo, ele estava dando coices para trás, resistindo à direção de um suposto domador ou condutor no que diz respeito à agricultura, para que o animal pudesse seguir na direção desejada pelo próprio dono. E ele estava, portanto, como um animal nessas condições, dando coices para trás, e nessa sua atitude completamente irracional, estava sendo completamente ferido e causando a si próprio contusões do ponto de vista irracional. Né? É essa figura que Jesus usa para descrever a
a situação daquele homem que está prestes a ser quebrado e a se converter. Portanto, quando o Senhor Jesus trata o apóstolo Paulo nessa condição, ou Saulo de Tarso ainda, indica que ele fora apanhado quando ele estava num estado de completa rebelião contra Deus. Ele não estava caminhando na direção de se entregar pacificamente a Cristo. Ele não tinha qualquer desejo mínimo que se possa imaginar de se tornar servo de Cristo. E do ponto de vista teológico, irmãos, não há necessidade de elaborar aqui o conceito paulino de conversão. Nós precisamos dizer o seguinte: ao ler a experiência do apóstolo Paulo acerca da sua conversão, ela é perfeitamente compatível com aquilo que ele descreve do ponto de vista doutrinário acerca dessa experiência. Ele não passou por uma experiência de conversão diferente daquilo que ele ensina nas suas cartas sobre conversão. A sua experiência é perfeitamente compatível com o seu ensino. E não poderia deixar de ser, né? E o que é que nós aprendemos acerca do ensino de Paulo sobre essa matéria? A primeira delas, olha, a primeira coisa que nós aprendemos: os homens não convertidos, eles sempre estão numa posição definida. Uma das maneiras mais comuns das pessoas se esquivarem das responsabilidades da conversão é dizer o seguinte: olha, eu não sou nem contra nem a favor. Qual é a sua posição em relação a Cristo? Eu não sou nem contra nem a favor, sou neutro. Se você conhece alguém assim, avise para essa pessoa que não tem essa posição. Mateus capítulo 12, verso 30 diz: quem comigo não ajunta, espalha. Aí talvez você diga assim, com todo respeito aos mineiros, né, que gostam dessa posição, não existe essa posição mineira. Não sou nem contra nem a favor. Neutra, em cima do muro. Não existe, do ponto de vista do Evangelho. Irmãos, um homem não convertido na forma, preste atenção, nós vamos sempre fazer essa diferença de forma e essência. Na forma, regra geral, não está numa condição embrutecida como a de Saulo de Tarso, descrita aqui por Lucas. Você não encontra nenhum não convertido espumando pela boca, transpirando ódio, um ressentimento insuperável para com a causa de Cristo. Dificilmente você vai encontrar alguém assim, na forma. Mas preste atenção, na essência, todo homem não convertido está na mesma condição. Não vai transparecer isso na forma, mas na essência, sim. Todo homem está numa posição definida de feroz oposição a Deus. Visivelmente, muitas vezes não vão transparecer isso. Mas ninguém, preste atenção, ninguém que esteja numa condição de não convertido vai poder confirmar que a sua condição é de neutralidade em relação ao Evangelho, porque essa condição não existe. Doutrinariamente falando, nós não encontramos esse ensino nas Escrituras. É verdade que você tem, preste atenção nisso, você tem pecadores grosseiros, muitas vezes você tem homens não convertidos vivendo de uma forma absurdamente irracional, mas preste atenção, essa não é a única categoria de pecadores não convertidos. Existem pecadores polidos,
homens da mais alta respeitabilidade, pessoas que foram excelentes filhos, são excelentes esposos, bons pais, cidadãos exemplares, com muitos predicados morais, gente da mais alta dignidade. Eu não posso mais nem dizer que tem até o cartão Yamada, porque já passou o tempo, né? Mas a pessoa podia dizer assim: olha, eu sou gente boa. Pois é, você é um pecador polido, precisa se converter. Pecador grosseiro precisa se converter, tanto quanto pecador polido. E olha que coisa interessante. Em ambos os casos, você vai ver que essas pessoas estão numa posição definida. Se alguém não pode dar testemunho razoável de que foi transformado pela graça de Deus, essa pessoa não está na posição neutra. Ela está numa posição definida. E se ela não se converteu ainda, ela está contra Cristo. É o que a Bíblia nos ensina. Segundo, todos os homens não convertidos estão numa situação de oposição pessoal. E esse é um dado interessante da conversão de Saulo de Tarso. Ele foi tratado da forma mais individual que você possa imaginar. Olha que coisa interessante. Ele foi tratado pelo seu próprio nome. Não havia tempo para responder o porquê, antes de saber quem é que perguntava pelo seu nome. É o que você tem em Atos 22:8. Saulo perseguia pessoas que faziam parte de uma instituição chamada igreja, que no capítulo 9, Lucas descreve como sendo pessoas do caminho. Você pode notar que tem um C maiúsculo aí, indicando que havia uma instituição que defendia um determinado tipo de fé, contra a qual Saulo estava lutando desesperadamente para destruir. Mas preste atenção no testemunho que ele dá acerca da sua experiência e os detalhes que nós colhemos nos registros de Lucas, é que a sua oposição à igreja era secundária, era algo secundário. Primariamente, em última análise, ele não estava militando contra a igreja. Ele estava militando contra o Senhor da igreja. E você pode perceber na pergunta que é feita. Cristo não pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você persegue o meu rebanho? Não é essa a pergunta. A pergunta que Cristo faz é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste atenção que, como objeto principal da fúria irracional daquele homem, o próprio Cristo coloca a sua pessoa e não a igreja. E esse é um detalhe interessante. O pecado contra os servos de Deus, ou contra a causa divina, é, em última instância, contra o próprio Deus. Esse é o ensino claro das Escrituras, de capa a capa. E o caso de Saulo não poderia ser descrito de forma diferente. Ele estava militando, em última análise, contra Jesus de Nazaré, o Messias prometido. É verdade que ele havia tocado na menina dos olhos de Deus, que era a igreja. E, conforme eu já mencionei, a hora havia chegado para que ele pudesse prestar conta dos seus atos. Ele iria ser quebrantado, iria ser vencido. O bom pastor iria matar o lobo. Porque, em última análise, a sua luta era contra o próprio Senhor. Terceiro, os homens não regenerados estão num estado consciente de rebelião. É outra coisa que nos chama a atenção nesse relato. Saulo é o mais extraordinário exemplo de zelo sem entendimento, típico
da facção judaica que ele defendia. Ele era um nobre fariseu. E, portanto, nós podemos dizer que se existia uma facção que defendia a justiça própria, ou seja, a suposta posição justificada diante de Deus com base nos próprios méritos, né, ou na própria bondade do coração, e no suposto saldo positivo. Esse é o conceito essencial de justiça própria. Alguém que acredita que está numa posição favorável diante de Deus por ter nascido com um bom coração ou por ter um saldo positivo na contabilidade das obras em relação aos seus pecados. Essa é a essência da justiça própria. Se existia um partido que defendia isso, era o partido dos fariseus. E Saulo de Tarso era a mais típica expressão, né, desse partido. Ele era fariseu de fariseus. Na idade da juventude, ele se agigantou diante de todos aqueles que estavam sendo treinados naquela facção. Portanto, na descrição que ele faz aqui, ele não está num estado de inocência inconsciente. Preste atenção, nenhum pecador pode ser descrito nessa condição. Não existe essa condição. Assim como não existe neutralidade, não existe inocência inconsciente. Não existe isso. Se isso existisse, nós podemos dizer, por toda a formação, por todas as qualidades, por todas as virtudes, por toda a bagagem daquele judaísmo sustentado por Saulo de Tarso, ele seria um homem inimputável. Mas ele não se descreve assim. Pelo contrário, até a repreensão divina diz que ele não está nesse estado, ao responsabilizá-lo por ser alguém que está movendo uma perseguição, em última análise, contra o próprio Salvador. E vale aqui recordar o texto que ele menciona como sendo a frase dita por Cristo por ocasião da sua conversão. Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor Jesus acrescentou, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Nós já vimos que essa é uma figura que mostra Saulo como sendo descrito como um animal embrutecido e na sua irracionalidade dando coisas contra um instrumento que desejava guiá-lo. Mas a pergunta é a seguinte, se isso é uma maneira figurada de dizer, de descrever a situação daquele homem, do ponto de vista prático, no que consiste então o aguilhão? Como é que nós poderíamos interpretar esse aguilhão? Duas sugestões. Sabe qual é o primeiro aguilhão que aferroa a consciência de todo pecador não regenerado? Os 10 mandamentos. A lei moral. E a gente pode dizer que essa foi a utilidade primária de Deus oferecer a lei moral na antiga dispensação. Que, como nós já estudamos aqui, todos os mandamentos que você encontra no Decálogo já eram conceitos exigidos pelo próprio Criador muito antes da formulação das chamadas 10 palavras. Todos aqueles conceitos que você tem nos 10 mandamentos já estavam em vigor.
em Êxodo capítulo 20, que é o texto onde você tem a lei sendo formalizada, naquele momento da instituição da nação da aliança, ali você tem apenas a sintetização de todo o conceito moral que já estava vigente no mundo desde que o pecado entrou na experiência humana. Simplesmente isso. E por que Deus, então, sintetizou naquelas 10 palavras toda a sua lei moral? Para oferecer para os homens o espelho mais cristalino, a fim de que eles pudessem ver a sua própria pecaminosidade nesse espelho que reflete de forma perfeitíssima a condição corrompida de todo ser humano. Mas talvez você pergunte, mas por que eu preciso ver a minha condição corrompida num espelho perfeitíssimo? A resposta é simples. Porque se você não conseguir ver o seu estado corrompido, não faz sentido eu oferecer para você um Salvador. Você vai dizer, mas para que eu preciso de um Salvador? Eu estou tão bem. Olha o meu cabelo. Olha a minha roupa. Mas quando você se depara com os 10 mandamentos, aí você vai ver em cada um dos mandamentos a sua corrupção, a corrupção da sua natureza, em todas as esferas. Mas você pode dizer assim, bem, mas eu não posso ser acusado de adúltero. Nunca traí minha mulher. Mas para você o conceito de adultério é só trair de forma concreta a sua esposa? Jesus interpreta o não adulterarás dizendo o seguinte, olha, você transgride esse mandamento quando você olhar para uma pessoa com intenção impura. A pergunta que não quer calar e que Jesus não fez, nem precisava fazer, irmãos, quem escapa? E com uma interpretação desse jeito que Jesus nos ofereceu acerca do não adulterarás, você aplica todos os 10. E essa é a maneira correta de interpretar os 10 mandamentos. Quando você interpreta dessa maneira, você vai chegar à conclusão, eu sou transgressor dos 10. E se tivesse 11, eu transgrediria o 11º. É a minha natureza. Aí você vai dizer assim, como o apóstolo Paulo, desesperado homem que sou, para onde eu vou? Estou condenado. Aí sim vai fazer sentido você nomear um fiador. Porque senão você vai passar vergonha no dia do juízo. Né? Você vai chegar no dia do juízo e vai dizer assim, bem, eu quero entrar no céu. Porque eu tenho uma natureza boa. E aí o juiz vai dizer, mas ninguém lhe avisou que tem os 10 mandamentos para que você visse a sua própria pecaminosidade? Aí talvez você diga, bem, até me avisaram, mas eu não quis ver. Então, você não vai poder entrar no céu. Porque você não constituiu Jesus Cristo como seu fiador. Né? Então, essa é a primeira interpretação do aguilhão. Se havia alguma coisa espicaçando a mente daquele nobre fariseu, é que a lei dizia para ele que ele não era justo aos olhos de Deus. Pelo contrário, ele era um pecador endividado. Saulo, não adianta, você vai lutar contra a lei vai te matar, vai te condenar, vai dizer que você não está numa boa posição diante de Deus. É uma boa interpretação desse aguilhão. Tem uma segunda sugestão. A segunda sugestão é a seguinte: o testemunho exuberante de Cristo que estava sendo dado através da igreja, eu já mencionei isso, era algo que Saulo de Tarso não tinha condições de suportar. Para onde ele olhava, era gente crente, simples,
vivendo um tipo de espiritualidade que talvez ele tenha almejado durante a sua vida toda e nunca tinha tido a oportunidade de experimentar aquela espiritualidade tão exuberante que havia na igreja primitiva. Irmãos, aquilo era insuportável para aquele nobre fariseu. Era como espinhos na sua consciência. Agora, já mencionei isso. Imaginem aquele que foi o homem mais genial que já pisou na face da terra, à exceção de Jesus Cristo. Esse era Saulo de Tarso, disputando com um simples diácono da igreja, chamado Estevão, e perder o debate. Isso fica atravessado na goela de Saulo de Tarso. Esse camarada tem que morrer. E ele executa Estevão. E na hora de executar Estevão, aquele homem que está sendo martirizado profere por ocasião da sua morte as solenes palavras que Jesus proferiu na cruz. Não tem quem aguente, irmão. Não tem quem aguente. Aquilo era mais do que um espinho. Era uma talhadeira na mente do apóstolo Paulo, e daquelas talhadeiras mais afiadas. Era um aguilhão que ele não conseguia se livrar. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu acho que a gente não pode escolher nenhuma dessas duas sugestões. Talvez as duas. Era aguilhão por todos os lados. A consciência daquele nobre fariseu estava completamente espicaçada por essas ferroadas que ele não conseguia suportar. Mas era como aquele jogo que eu mencionei. Ele estava ganhando um peão, ele estava ganhando um cavalo, vai ganhar um bispo, mas ele vai pegar um checkmate. Deus está tratando com ele. A última observação, irmãos. Todos os homens não convertidos estão numa condição infeliz. Se há alguma coisa que a gente pode declarar com a mais absoluta convicção, Saulo de Tarso não era uma pessoa feliz. Preste atenção nisso. O profeta Isaías diz com clareza: para os perversos não há paz, diz o Senhor. E quando nós olhamos para os propósitos que estavam sendo alimentados por Saulo de Tarso, nós podemos dizer, os seus propósitos não eram retos. Eles estavam manchados por uma inveja inconfessável. Como ele poderia ser abençoado com propósitos dessa natureza? Ele estava sendo tomado por um ressentimento desmedido e por um ódio cruel. E novamente nós pedimos a ajuda do profeta Isaías, e ele nos dá a sua contribuição, dizendo o seguinte: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, só vai experimentar perfeita paz aqueles cujo propósito é firme, aqueles que confiam em ti. E os propósitos de Saulo de Tarso não eram firmes, não tinham a aprovação de Deus. Portanto, ele não poderia estar em perfeita paz. Ninguém pode experimentar paz estando na contramão da vontade de Deus. E essa é uma observação elementar que nós aprendemos nas Escrituras. Irmãos, o Deus de Israel, Senhor da igreja, não poderia permitir que aquele homem que estava fazendo algo contrário à vontade de Deus pudesse experimentar descanso. Isso seria uma absurdidade descomunal. Quanto mais ele se debatia contra a verdade divina, mais e mais ele ia provocando dores em si mesmo. Irmãos, esse é o caminho de quem está na contramão da vontade de Deus. O camarada teima e segue adiante. E mais
mas o carro atola. E ele vai mais adiante, a situação se torna pior. É melhor entregar os pontos, se arrepender e colocar a vida nas mãos de Cristo de forma completa. Irmãos, aquele homem estava mergulhando, preste atenção nisso, num mar de inquietações irresolvíveis. Você quer descrever o que é um homem não convertido? É um homem com 1000 perguntas sem resposta. Só me veio à mente aquela história da velha propaganda, né? Os homens se encontram no Arizona. Lembra disso? Só quem é mais velho, né? Nem tem mais o cigarro. Que mentira! Os homens não se encontram no cigarro, nem na bebida, nem em qualquer outra coisa que você possa imaginar. A única maneira dos homens se encontrarem, ou seja, serem ajustados consigo mesmos, é em Cristo. Enquanto ele não se entregar a Cristo, irmãos, ele vai ter na sua cabeça um bocado de parafuso não apertado. Aí você quer ajudar a pessoa, olha, olha, só tem um jeito de apertar seus parafusos. É você se render a Cristo, sincera e completamente. Senão você não vai conseguir apertar seus parafusos. E a gente pode dizer, Saulo de Tarso estava com seus parafusos completamente soltos. Completamente soltos. Infeliz naquela caminhada irracional, sendo aferroado pelo testemunho da própria igreja. E ele vai ser vencido por Cristo. Versos 3 a 9. A conversão de Saulo se dá por volta do ano 35, a cerca de 240 quilômetros de Jerusalém. Damasco, que era um dos refúgios daqueles crentes que foram expulsos de Jerusalém, na perseguição do capítulo 8. Agora, note bem, quando Cristo vence Saulo de Tarso, nós temos, da parte de Saulo, uma rendição instantânea. A intervenção que interrompeu a carreira de impiedade trilhada por aquele homem, nós podemos dizer, tem data e local definidos, conforme o registro de Lucas. O texto diz com clareza que o rei, o Senhor Jesus, o bom pastor, subitamente, está aí no verso 3, subitamente interveio para mudar radicalmente a história daquele pecador escolhido. Isso não quer dizer, preste atenção, foi um momento em que ele foi quebrado. Mas é óbvio que a sua conversão não se deu especificamente naquele momento. Nós podemos dizer que ele estava sendo trabalhado por Deus já há algum tempo. Nós temos preliminares, que eu já mencionei vários desses preliminares, que faziam com que aquele homem estivesse gemendo naquela situação espiritual. O que aconteceu na estrada de Damasco pode ser descrito como sendo a operação final da parte de Deus para levar aquele homem à compreensão do seu próprio estado e a fazê-lo com que ele voltasse de forma definitiva para o lugar que Deus havia designado para ele. Difícil é pensar numa mudança tão radical que pudesse acontecer na vida daquele homem, conforme nós sabemos a respeito do seu perfil. Como é que um homem com o perfil de Saulo de Tarso pode experimentar uma mudança tão radical? E talvez seja essa a nossa perplexidade com alguns homens que parecem estar num estado tão embrutecido que muitas vezes nós chegamos até a imaginar, será que essas pessoas não estão para além da linha do arrependimento? Pessoas tão radicalmente
ah, obtusas, né, endurecidas, conhecidas por uma racionalidade, muitas vezes, insuportável. Como é que uma pessoa dessa vai se converter? Todas as vezes que você estiver pensando nesse tipo de coisa, lembre de Saulo de Tarso. Irmãos, Deus é Deus. Você pode estar diante do homem que tem talvez o intelecto mais gigantesco que você já conheceu na vida, na condição mais favorável que você possa imaginar. Nunca desconfie da possibilidade dessa pessoa se converter e ser quebrantada, ser levada ao arrependimento e à fé. Porque Deus fez isso com Saulo de Tarso. Para Deus não há qualquer impedimento. E quando ele descreve a sua própria conversão, ele diz assim: olha, a graça de Deus me capturou. Que coisa interessante. Ela iluminou o meu coração. É a descrição de Paulo de Tarso. E a iluminação do meu entendimento, ele descrevendo, ele diz: olha, pode ser ilustrada como sendo uma enchente da graça de Deus que inundou a minha alma. Mas num homem com aquele perfil, num homem com aquele perfil, esse milagre vai acontecer. Deus é Deus. Nós não temos nenhum direito de desconfiar do seu poder. Mas ainda, irmãos, foi uma rendição interior. A obra poderosa do Espírito Santo, que já estava em curso na vida daquele homem que estava na contramão, chegou a um ponto decisivo. Ele vai tomar um xeque-mate. Até então, ela o constrangera. Eram aqueles constrangimentos do Espírito Santo descritos por Jesus como sendo as ferroadas de um aguilhão. Até então eram constrangimentos. Mas agora, essas impressões da graça de Deus vão transformá-lo. E o primeiro sinal dessa transformação vai ser a humilhação proveitosa daquele pecador. Olha que dado interessante. Saulo é quebrantado. Isso pode ser visto na pergunta que ele dirige a Cristo. Quando ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. O que é que ele responde? Ele diz assim: Senhor, quem és? E depois ele diz: que farei, Senhor? Irmãos, que coisa notável. Nós temos aí a verdadeira raiz do arrependimento. A têmpera, a essência dessa inquirição, não é nada menos do que a rendição completa, a submissão radical da vontade daquele homem à vontade de Deus. Que coisa interessante. Ele se rendeu ali mesmo. E preste atenção, não foi de bom grado. Foi querendo. Não foi sem querer querendo, como o Chaves ensina, né? Foi querendo mesmo. Ele se rendeu com alegria ao ser conquistado. Irmãos, preste atenção nisso. Quem joga, estou usando muito a ilustração de jogo de xadrez, né? A melhor coisa quando você perde uma partida de xadrez é parabenizar quem lhe venceu. Não adianta ficar... Não adianta. Você pegou um cheque vergonhoso de cavalo, cumprimente o seu adversário, dê parabéns para ele. Se renda. Não adianta arranjar desculpa para a derrota vergonhosa que você teve, né? Pegando um cheque tão miserável, né? O que Saulo fez foi reconhecer que ele tinha sido vencido
vencido por aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, por outro lado, a graça vai lhe conferir o dom da fé para admitir finalmente que aquele personagem contra o qual, em última análise, ele estava fazendo oposição era o Messias prometido. Aquilo que ele durante tanto tempo procurou negar. Jesus não pode ser o Messias, ele morreu na cruz. E quem morre na cruz está debaixo da maldição de Deus. E toda aquela ladainha que você conhece dos judeus, né, que resistiram à ideia de Jesus de Nazaré como sendo o Messias prometido, agora vai cair a ficha. Ele vai reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Messias prometido. E vai fazer isso pelo dom da fé que recebeu naquele momento em que teve o seu coração transformado. Foi uma rendição completa. E aqui cabe destacar um aspecto importantíssimo dessa conquista que Deus operou na vida daquele homem na contramão. Após tomar posse daquele touro enfurecido, o Senhor passa a trabalhar nele, preste atenção nisso, com absoluta tranquilidade. É um detalhe muito interessante. A confiança demonstrada pelo recém-convertido diante de Cristo não foi simplesmente constrangimento do temor diante da majestade com a qual ele se encontrou. Mas, irmãos, acima de tudo, foi uma consagração sem reservas que se entrega e que se efetiva pelo amor. Não foi por temor, mas foi por amor. Cristo conquista Saulo e o faz completamente, sem esmagá-lo. A voz da autoridade do Senhor dos céus era doce. A luz que o cegou não o queimava. E a força que o derrubou por terra não o atropelou. Foram 3 dias de cegueira e jejum, absolutamente necessários para que aquele homem que estava num estado mental de confusão indescritível pudesse reajustar os seus pensamentos, pudesse pacificar os seus ânimos, pudesse redirecionar a sua vontade. Nós não temos a descrição do que aconteceu ali naqueles 3 dias, mas certamente nós podemos descrever que esse tempo que Deus prescreveu para aquele homem, para que aquele homem pudesse se recuperar, sem sombra de dúvidas, foi um retiro santo, para que ele pudesse colocar as coisas em ordem na sua própria vida. Rendição completa. E uma rendição definitiva. Não se pode deixar de notar que na conversão do apóstolo Paulo, nós vamos ver Deus dizendo não apenas para ele, mas também para Ananias, que tinha um projeto de vida para ele executar. E ele vai cumprir esse projeto durante toda a sua existência aqui neste mundo. Preste atenção que aqui nós temos uma indicação fortíssima da doutrina da perseverança dos santos. Porque ao revelar para Ananias que aquele nobre fariseu enfurecido tinha se convertido, o Senhor disse para Ananias que ele era um instrumento escolhido para levar a sua palavra aos gentios. E Deus também revelou isso para o próprio Saulo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que Deus estabelece algum propósito e ele não cumpre? Não existe esse ensino na Bíblia. O Deus que estabelece projetos é também o Deus que tem poder mais do que suficiente para executá-los. E quando
o Senhor revelou para Ananias que aquele homem convertido tinha um propósito para realizar, ele era um instrumento escolhido. E preste atenção, Saulo não foi escolhido no sentido temporal. Num dado momento da história, Deus achou por bem chamá-lo para fazer parte da sua família, porque viu nele alguma potencialidade para ser um extraordinário missionário ou apóstolo. Não, ele mesmo descreve que ele foi escolhido antes da fundação do mundo. E presta atenção, o propósito que Deus estabelece para cumprir, ele executa. Porque ele não faz escolhas erradas. Ele não estabelece projetos equivocados. A sua vontade é perfeitíssima. E na linguagem de Jó, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a teologia bíblica. E vai se confirmar na vida de Saulo de Tarso. Ele vai ser quebrantado, ele vai ser transformado, ele vai ser chamado para pertencer à família de Deus, e Deus diz para ele, olha, já tem um trabalho certo para você realizar. E esse trabalho você vai cumprir, porque na verdade essa é a minha vontade, na sua vontade. Essa é a teologia das Escrituras, né? Nós ajustamos a nossa vontade à vontade de Deus. E aquele homem estava sendo reajustado na sua vida, tendo seus parafusos apertados. Deixa eu terminar fazendo algumas perguntas para você. Você conhece alguém que se diz neutro em relação a Cristo? Talvez você tenha um parente que diga, olha, não sou nem contra nem a favor. As pessoas não querem se comprometer, né? Se você conhece uma pessoa assim, avise que não tem essa posição. Ou a pessoa junta ou espalha. Não tem neutralidade na vida espiritual. Quem aqui acredita que é possível ser verdadeiramente feliz sem Cristo? Ninguém vai levantar a mão, né? Não é possível. Não é possível. Não é possível ser verdadeiramente feliz sem a rendição ao senhorio de Cristo. Você sabe de alguém que ainda está resistindo para se entregar completamente a Cristo? Passou alguém na sua mente quando a gente estava descrevendo essa história? Se passou alguém na sua mente, lembre de orar por tal pessoa hoje. Deus eterno, nós queremos te dar graças por esta história maravilhosa de conversão. Ajuda-nos a entendê-la, não apenas como um fato emblemático da história da igreja, mas ajuda-nos a entender essa história nas suas nuances doutrinárias, para que possamos ter a nossa fé fortalecida e até a nossa experiência testada por esta ocorrência que para nós e para todos aqueles que estudam a Tua Palavra se constitui um modelo mais excepcional que nós temos de transformação espiritual. Não na forma, mas na essência. Ajuda-nos para que, como crentes, possamos a cada dia perseguir a Tua vontade, fazer aquilo que Tu queres, para nos ajustarmos ao Teu querer e não o contrário. E abençoa, Senhor, aqueles que porventura estejam aqui nessa manhã sem a experiência de passarem da morte para a vida, dessa transformação espiritual. Ajuda-os para que eles possam vir a dar testemunho de que de fato a Tua graça os alcançou.
Abençoa-nos no decorrer desse dia, para que possamos guardá-lo de forma conveniente para Ti. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos. Amém.